No pequeno bairro de Vila das Flores, onde as casas coloridas formavam um mosaico alegre e as crianças brincavam nas ruas tranquilas quando o sol começava a se pôr, vivia um cachorro chamado Max. Ele não era um cachorro qualquer. Max era um vira-lata de porte médio, pelo caramelo e uma mancha branca que formava um coração perfeito em seu peito. Seus olhos castanhos, profundos como poços de bondade, pareciam entender muito mais do que um animal comum. Max havia chegado ao bairro há cerca de 3 anos, quando Dona Clara, uma senhora de cabelos grisalhos e coração maior que o mundo, o encontrou tremendo de fome e frio debaixo de uma ponte. Dona Clara tinha o hábito de alimentar os animais de rua, mas havia algo especial em Max, um olhar que parecia pedir não apenas comida, mas também um lar. Venha comigo, pequeno, disse Dona Clara naquele dia chuvoso, estendendo sua mão enrugada para o filhote assustado. Desde então, Max se tornou conhecido na vizinhança. Diferente de muitos cães que viviam em quintais cercados, Dona Clara deixava Max com liberdade para explorar o bairro. Ele sempre volta para casa na hora certa, explicava ela aos vizinhos preocupados. E nunca causou problema algum. Max é mais educado que muita gente por aí. E de fato, Max era especial. Ele parecia ter um sexto sentido para pessoas em dificuldades. Já havia guiado um idoso desorientado de volta para casa, alertado sobre um pequeno incêndio na padaria do seu Joaquim, e uma vez até impediu que um bebê engatinhasse para a rua movimentada. Por isso, todos no bairro tinham carinho por ele. Crianças o chamavam para brincar, idosos faziam carinho em sua cabeça quando ele passava, e alguns comerciantes sempre guardavam um petisco especial para quando ele aparecesse. No entanto, a vida de Max mudaria drasticamente em uma tarde de outubro, quando o céu começou a escurecer anunciando uma forte tempestade. O pequeno herói de 4 patas não fazia ideia de que seu maior desafio estava prestes a acontecer. Era uma terça-feira comum. Max havia acompanhado Dona Clara até a feira, onde ajudou a carregar uma pequena sacola de vegetais em sua boca, um truque que ele aprenderá sozinho. Depois disso, passeou pelo parque, recebeu o carinho das crianças que voltavam da escola e, quando percebeu os primeiros sinais da tempestade, decidiu que era hora de voltar para casa. Foi nesse momento, enquanto corria pelas ruas que começavam a se esvaziar com a aproximação da chuva, que Max ouviu algo. Seus ouvidos se ergueram alertas, e ele parou abruptamente. Entre o barulho do vento e das primeiras gotas grossas que começavam a cair, havia um som diferente, fraco e distante. Um choro. Max inclinou a cabeça, concentrando-se naquele som. Anos nas ruas haviam aguçado seus sentidos. Ele conseguia diferenciar perfeitamente o choro de uma pessoa. E esse, sem dúvida, era o choro de uma criança. Guiado por seus instintos, Max começou a seguir o som, ignorando as gotas de chuva que já encharcavam seu pelo. O choro o levou a uma parte menos movimentada do bairro, onde novas construções estavam surgindo. Ali, entre montes de terra e materiais de construção, havia uma série de bueiros recém-instalados, ainda sem as tampas definitivas. Max se aproximou cautelosamente de um desses bueiros. O choro estava mais forte ali. Ele colocou o focinho na abertura e farejou profundamente. Havia o cheiro de terra molhada, de concreto novo, inequivocamente, o cheiro de uma criança assustada. Ele latiu uma vez, tentando chamar a atenção de quem quer que estivesse por perto. Não havia ninguém nas ruas vazias. A chuva agora caía com força, transformando a terra em lama e dificultando a movimentação. Max latiu novamente, dessa vez mais forte e insistente. Lá de baixo, o choro parou por um momento. Tem alguém aí? A voz infantil, embargada pelo choro, era quase um sussurro. Max sentiu seu coração acelerar. Ele latiu em resposta, como se quisesse dizer: estou aqui. Vou ajudar. Por favor, me ajuda. A voz da criança ficou mais animada, embora ainda assustada. Eu caí aqui dentro e não consigo sair. Está escuro e tem água entrando. Max compreendeu a gravidade da situação. Com a chuva forte, o bueiro começaria a encher rapidamente. Não havia tempo a perder. Mas o que um cachorro poderia fazer sozinho? Como alertar alguém sobre o perigo?
Nesse momento, uma ideia surgiu em sua mente canina. Ele precisava encontrar ajuda, e rápido. Sem hesitar, Max deu meia volta e disparou pelas ruas encharcadas, com um único pensamento: salvar aquela criança antes que fosse tarde demais. A chuva caía impiedosamente sobre Vila das Flores, transformando as ruas em pequenos riachos. Os poucos pedestres que ainda estavam na rua corriam para se abrigar, segurando guarda-chuvas que se dobravam com a força do vento. Ninguém prestava atenção em um cachorro encharcado correndo desesperadamente. Max sabia exatamente para onde ir. A delegacia ficava a 6 quadras dali, mas seria uma longa caminhada para explicar algo que ele não poderia dizer com palavras. O corpo de bombeiros estava muito longe. Precisava de alguém que pudesse entendê-lo rapidamente e confiar em seus instintos. Virando uma esquina, Max avistou a pequena loja de ferragens do seu Roberto, um homem forte e de coração generoso que sempre dava biscoitos a Max quando o via passar. Seu Roberto estava justamente fechando as portas de metal de sua loja quando viu o cachorro se aproximando em alta velocidade. Max? O que faz nessa chuva toda, rapaz? Perguntou o homem, franzindo o senho preocupado. Max começou a latir freneticamente, correndo em círculos e depois na direção de onde viera. Seu Roberto não entendeu de imediato. Vendo que o homem não o seguia, Max voltou, agarrou a barra da calça dele com os dentes e puxou gentilmente. Calma, amigo. O que aconteceu? Seu Roberto se abaixou, notando o desespero nos olhos do cachorro. Não era normal Max agir daquela forma. Ele era conhecido por ser calmo e disciplinado. Max latiu novamente, voltou a correr alguns metros na direção do bueiro e parou, olhando para trás, como se esperasse ser seguido. Foi então que seu Roberto compreendeu. Max queria que ele o seguisse. Você quer me mostrar alguma coisa, não é? Murmurou o homem. Sem hesitar, pegou uma capa de chuva que mantinha atrás do balcão, apanhou uma lanterna potente e fechou rapidamente a loja. Vamos lá, amigo. Mostre o caminho. Com um latido de alívio, Max disparou pelas ruas, olhando constantemente para trás para garantir que seu Roberto o seguia. O homem, embora corpulento, mantinha um passo firme atrás do cachorro, confiando completamente nos instintos do animal. Quando chegaram ao terreno das construções novas, Max correu direto para o bueiro, latindo insistentemente ao redor da abertura. Seu Roberto se aproximou com cautela, a lanterna iluminando a escuridão. Tem alguém aí embaixo? Perguntou ele, sem realmente esperar uma resposta. Para sua surpresa, uma voz pequena e assustada respondeu de imediato. Sim. Por favor, me ajuda. Tem muita água e eu não consigo subir. Seu Roberto sentiu o coração apertar. Era a voz de uma criança, com certeza. Apontando a lanterna para dentro do bueiro, ele conseguiu ver, a cerca de 2 metros de profundidade, uma garotinha de aproximadamente 6 anos, já com água até os joelhos, agarrada a um pequeno cano que saía da parede. Meu Deus! Como você foi parar aí, pequena? Perguntou, já tirando o celular do bolso para ligar para os bombeiros. Eu estava jogando bola com meu irmão. Soluçou ela. A bola caiu aqui dentro e eu tentei pegar, mas a tampa estava frouxa e eu caí. Segure firme. Estou chamando ajuda agora mesmo. Seu Roberto discou rapidamente o número de emergência. Temos uma criança presa em um bueiro na Rua das Acácias, perto da construção nova. A água está subindo. Venham rápido. Enquanto falava, ele mantinha os olhos fixos na menina. A chuva continuava caindo forte, e era visível que o nível da água dentro do bueiro estava subindo rapidamente. Os bombeiros estão vindo, querida. Qual é o seu nome? Sofia. Respondeu ela entre soluços. Eu estou com muito medo. Fique calma, Sofia. Vamos tirar você daí. Max, enquanto isso, circulava ansiosamente o bueiro, latindo ocasionalmente como se quisesse encorajar a menina. Ele parecia entender perfeitamente a gravidade da situação. Seu Roberto olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar para ajudar antes da chegada dos bombeiros. O nível da água continuava subindo, e talvez não houvesse tempo suficiente.
Preciso encontrar algo para puxá-la. Murmurou ele. Uma corda, qualquer coisa. Foi então que Max correu para um monte de materiais de construção cobertos por uma lona. Com o focinho, ele começou a puxar a lona, revelando várias ferramentas e materiais. Entre eles, havia uma corda fina e comprida, usada pelos pedreiros para alinhamento. Seu Roberto observou boquiaberto. Max, você é incrível. Rapidamente, ele pegou a corda. Mas isso pode não ser forte o suficiente, precisamos de algo mais. Um barulho de motor interrompeu seus pensamentos. Um carro se aproximava, faróis cortando a cortina de chuva. Era uma caminhonete verde, que parou bruscamente próximo a eles. Do veículo saiu Pedro, o jovem engenheiro responsável pela construção. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, se aproximando com pressa, protegendo o rosto da chuva com um braço. Uma menina caiu no bueiro, explicou seu Roberto rapidamente. A água está subindo e os bombeiros estão a caminho, mas pode ser tarde demais. Pedro não hesitou. Correu até sua caminhonete e voltou com uma caixa de ferramentas e uma corda mais grossa e resistente. Tenho equipamento de segurança aqui. Vamos tirá-la agora mesmo. Rapidamente, Pedro amarrou a corda em torno de si mesmo, entregando a outra ponta para seu Roberto segurar firmemente. Segure isso. Vou descer e buscá-la. Tem certeza? É perigoso, a água está subindo rápido, alertou seu Roberto. Não temos escolha, respondeu Pedro com determinação. Não podemos esperar. Com cuidado, Pedro começou a descer pelo bueiro, apoiando os pés nas laterais irregulares. Max observava tudo atentamente, como se estivesse avaliando a operação de resgate. Quando Pedro alcançou a menina, ela já estava com água na cintura, tremendo de frio e medo. Oi, Sofia. Vim te buscar, disse ele com um sorriso tranquilizador. Vou te colocar nas minhas costas e vamos subir juntos, ok? Você consegue se segurar bem forte nos meus ombros? A menina assentiu, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora havia um brilho de esperança neles. Com cuidado, Pedro posicionou Sofia em suas costas, instruindo-a a envolver os braços em seu pescoço. Seu Roberto, comece a puxar agora, gritou ele. Lá em cima, seu Roberto começou a puxar a corda firmemente, usando toda a sua força para subir os dois. O peso combinado era considerável, e a chuva tornava tudo mais difícil. Foi nesse momento crítico que Max mais uma vez demonstrou sua impressionante inteligência. Vendo seu Roberto lutar com a corda, o cachorro agarrou a corda com os dentes e começou a puxar também, usando todo o peso de seu corpo para ajudar. Isso, Max! Bom garoto! Exclamou seu Roberto, surpreso e agradecido. Com o esforço combinado, Pedro conseguiu subir mais rapidamente, com Sofia segura em suas costas. Quando finalmente alcançaram a borda do bueiro, seu Roberto largou a corda e ajudou a puxar os dois para a segurança. Sofia, encharcada e trêmula, finalmente estava salva. Seu Roberto imediatamente tirou seu casaco e envolveu a menina, tentando aquecê-la. Max se aproximou dela, lambendo suavemente sua mão como se quisesse dizer que tudo ficaria bem. A menina olhou para o cachorro com admiração. Foi você quem trouxe ajuda, não foi? Sussurrou ela, estendendo a mãozinha para acariciar a cabeça molhada de Max. Nesse momento, ouviram o som de sirenes se aproximando. Os bombeiros finalmente chegavam, junto com uma ambulância. Também se aproximava um carro de onde saíram um homem e uma mulher em pânico, certamente os pais de Sofia. Sofia! Minha filha! A mãe correu na direção da menina, abraçando-a com força, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Mamãe! Um cachorro me salvou. Ele trouxe esses homens para me ajudar, explicou Sofia animadamente, apesar do susto. Os paramédicos rapidamente levaram Sofia para a ambulância para examinar seu estado. Estava fria e assustada, mas sem ferimentos graves, graças à rapidez do resgate. O pai de Sofia se aproximou de seu Roberto e Pedro, apertando suas mãos com força. Como poderei agradecer? Vocês salvaram minha filha. Na verdade, respondeu seu Roberto,
apontando para Max que observava tudo de perto, foi esse herói quem salvou sua filha. Ele me encontrou e me trouxe até aqui. Sem ele, jamais teríamos descoberto Sofia a tempo. O pai olhou para Max com espanto e gratidão infinita nos olhos. Abaixou-se e acariciou o cachorro, que abanava o rabo. Obrigado, amigo. Nunca esquecerei o que você fez hoje. Enquanto a chuva finalmente começava a diminuir, Max olhava para a cena com o que parecia ser um sorriso canino. Sua missão havia sido cumprida. Na manhã seguinte ao resgate, o sol brilhava sobre Vila das Flores como se quisesse compensar pelo temporal do dia anterior. As poças d'água nas ruas eram os únicos vestígios da violenta tempestade que quase levou a vida da pequena Sofia. Max acordou como sempre fazia, esticando-se preguiçosamente no tapete felpudo que Dona Clara mantinha especialmente para ele na varanda. Depois de um bocejo prolongado, ele piscou algumas vezes, adaptando-se à claridade, e se levantou, esperando um dia comum. No entanto, quando Dona Clara abriu a porta da frente com uma xícara de café na mão, seu rosto tinha um brilho diferente. Ah, Max! Meu herói! Exclamou ela, abaixando-se para acariciar o cachorro com especial carinho. A vizinhança inteira já sabe do que você fez ontem. Salvou a vida da pequena Sofia. Quem diria que meu companheiro se tornaria o herói do bairro? Max inclinou a cabeça, como se tentasse compreender a empolgação extra de sua dona. Não entendia por que toda aquela agitação, afinal, ele apenas fizera o que seu instinto mandava, ajudar alguém em perigo. Depois do café da manhã, que naquela manhã incluiu um pedaço extra de frango, pela bravura, como explicou Dona Clara, os dois saíram para sua caminhada matinal. Normalmente, essa era uma atividade tranquila, com algumas paradas para Dona Clara conversar com vizinhos ou para Max farejar algum cheiro interessante. Mas naquele dia foi diferente. Logo que viraram a primeira esquina, foram abordados por Dona Teresa, a professora aposentada que morava 3 casas adiante. Clara! E aqui está nosso herói! Exclamou Teresa, apressando-se até eles. Ela se ajoelhou, ignorando completamente seus problemas nos joelhos, e abraçou Max com força. Você é um cachorro muito especial, sabia? Antes que Dona Clara pudesse responder, o padeiro seu Joaquim saiu às pressas de sua padaria, carregando um embrulho. Max, trouxe algo especial para você, anunciou, abrindo o pacote para revelar um biscoito em formato de osso, muitas vezes maior do que os petiscos que normalmente oferecia ao cachorro. É o mínimo que posso fazer pelo herói que salvou a pequena Sofia. Em poucos minutos, uma pequena multidão se formou ao redor deles. Todos queriam cumprimentar Max, tocá-lo, dar-lhe presentes. O cachorro, normalmente sociável mas não acostumado a tanta atenção de uma vez, olhava para Dona Clara com uma expressão quase cômica de confusão. Parece que você virou celebridade, meu amigo, riu Dona Clara, também um pouco atordoada com a repentina fama de seu companheiro. Foi então que um carro familiar estacionou próximo ao grupo. Dele saíram os pais de Sofia e a própria menina, ainda um pouco pálida, mas com um sorriso radiante no rosto. Ela carregava algo em suas mãos. A multidão abriu caminho respeitosamente para a família. Sofia aproximou-se de Max com passos tímidos, mas determinados. Olá, Max, disse ela suavemente, ajoelhando-se diante do cachorro. Mamãe e papai me contaram que foi você quem me achou e trouxe ajuda. Max a observava atentamente, como se realmente compreendesse cada palavra. Seu rabo começou a abanar lentamente. Eu fiz isso para você, continuou Sofia, estendendo o que carregava. Um desenho colorido de um cachorro caramelo com uma capa vermelha de super-herói, sobrevoando casas. No topo da página, em letras irregulares e coloridas, lia-se, Max, meu herói. Um murmúrio de "oh" coletivo percorreu a multidão. Dona Clara sentiu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Max cheirou o desenho curiosamente e depois lambeu gentilmente a mão de Sofia, fazendo a menina rir. Acho que ele gostou, disse o pai de Sofia, colocando a mão no ombro da filha com orgulho. Senhora Clara, disse então a mãe de Sofia, aproximando-se de Dona Clara, não temos palavras para agradecer o que seu cachorro fez.
Os médicos disseram que se Sofia tivesse ficado mais tempo naquele bueiro, com a água subindo tão rapidamente, bem, não queremos nem pensar nisso. Max sempre foi especial, respondeu Dona Clara, com a voz embargada pela emoção. Desde que o encontrei debaixo daquela ponte, anos atrás, soube que havia algo diferente nele. É como se ele pudesse entender quando alguém precisa de ajuda. O burburinho da multidão foi interrompido pela chegada de um carro da prefeitura. Dele saiu o próprio prefeito, Sr. Mendes, um homem normalmente sério e formal, mas que naquele momento tinha um sorriso genuíno no rosto. Vim pessoalmente conhecer o herói da Vila das Flores, anunciou ele, aproximando-se de Max e Dona Clara. O cachorro, talvez percebendo a importância do momento, sentou-se comportadamente, como se estivesse pronto para uma inspeção. Senhora Clara, começou o prefeito, seu cachorro realizou um ato de heroísmo que toda a nossa cidade reconhece. Por isso, gostaria de convidá-la, e é claro, a Max, para uma pequena cerimônia na prefeitura amanhã. Queremos homenagear esse herói de 4 patas oficialmente. Dona Clara ficou momentaneamente sem palavras. Nunca em seus quase 70 anos de vida imaginou que seu cachorro de resgate se tornaria um herói celebrado até pelo prefeito. Também, continuou o prefeito, quero informar que já ordenei a inspeção imediata de todos os bueiros da cidade, especialmente os das novas construções. O que aconteceu com Sofia não pode se repetir. E tudo graças à perspicácia deste magnífico animal. As pessoas aplaudiram, e Max, como se compreendesse que os aplausos eram para ele, abanou o rabo mais energicamente. Foi nesse momento que seu Roberto, que observava tudo de longe, se aproximou com uma expressão pensativa. Sabe, começou ele, acariciando a cabeça de Max, ontem à noite não consegui dormir, pensando em tudo o que aconteceu. E algo me ocorreu. Como Max sabia que havia uma criança naquele bueiro específico? Eram entre dezenas de bueiros no terreno da construção. E ele me levou diretamente àquele. Como ele soube? Um silêncio reflexivo caiu sobre o grupo. Era verdade. Como Max havia localizado Sofia com tanta precisão? Talvez ele tenha ouvido o choro dela, sugeriu alguém. Mas com aquela chuva e trovões? A centenas de metros de distância? Questionou outro. Os cães têm sentidos muito mais aguçados que os nossos, explicou o veterinário local, Dr. Martins, que havia se juntado ao grupo. Mas mesmo assim, a precisão com que Max encontrou Sofia e depois buscou ajuda específica é realmente notável. Diria que é comportamento raro, mesmo entre cães extremamente inteligentes. Todos olharam para Max com renovada admiração. O mistério de como ele havia detectado a menina em perigo apenas aumentava sua aura heroica. Talvez algumas coisas não precisem de explicação, disse Dona Clara suavemente, acariciando seu fiel amigo. Max sempre pareceu ter um dom especial para encontrar quem precisa de ajuda. O dia continuou com celebrações improvisadas. A padaria de seu Joaquim ofereceu bolos e café para todos, transformando o que começou como uma pequena reunião em uma verdadeira festa de bairro. Crianças faziam fila para tirar fotos com Max, que parecia cada vez mais confuso, mas pacientemente aceitava os carinhos e a atenção. No final da tarde, quando Max e Dona Clara finalmente conseguiram voltar para casa, o cachorro parecia exausto, mas contente. Deitou-se em seu tapete favorito com um suspiro profundo. Dona Clara sentou-se ao lado dele na varanda, observando o pôr do sol enquanto acariciava gentilmente suas orelhas. Sabe, Max, disse ela suavemente, sempre soube que você era especial desde o primeiro dia. Mas acho que agora todo mundo sabe disso também. Max olhou para ela com aqueles olhos profundos e inteligentes, como se compreendesse perfeitamente. Então, apoiou a cabeça em suas patas e fechou os olhos, pronto para descansar após o dia mais extraordinário de sua vida. O que ele não sabia era que sua aventura como herói estava apenas começando. O dia da cerimônia na prefeitura amanheceu com um céu de azul intenso, como se a própria natureza quisesse contribuir para o tom festivo da ocasião. Dona Clara acordou mais cedo que o habitual, o nervosismo fazendo suas mãos tremerem ligeiramente enquanto preparava o café da manhã.
Nunca imaginei que frequentaria um evento na prefeitura por causa de um cachorro, murmurou para si mesma, entre divertida e emocionada. Max, como se pressentisse a importância do dia, também parecia mais atento e menos sonolento que de costume. Observava cada movimento de Dona Clara com interesse, enquanto ela ia e vinha pela casa, escolhendo cuidadosamente sua melhor roupa. 1 hora antes do horário marcado, a campainha tocou. Era Mariana, neta de Dona Clara, que havia insistido em acompanhar a avó e Max no grande dia. Vovó, está pronta? E cadê o celebridade do dia? Perguntou animadamente, entrando na casa com uma energia que só os jovens de 20 e poucos anos possuem. Estou quase pronta, querida. E Max está na varanda, tomando sol como sempre. Mariana se dirigiu à varanda e se ajoelhou diante do cachorro, segurando seu rosto entre as mãos. E então, super-herói? Pronto para seu grande dia? Para a surpresa de Mariana, Max parecia realmente entender a gravidade da situação. Em vez de pular animadamente como normalmente fazia quando a via, ele manteve uma postura quase solene, olhando-a com aqueles olhos profundos e sábios. Vovó, às vezes acho que Max entende cada palavra que falamos, comentou Mariana quando Dona Clara se juntou a eles na varanda. Tenho certeza que entende, querida, respondeu a senhora com um sorriso sereno. Sempre disse que Max não é um cachorro comum. Às 11 horas em ponto, os três chegaram à prefeitura, onde uma pequena multidão já se formava. Havia pessoas de todas as idades, muitas carregando cartazes feitos à mão com mensagens como Max, herói de Vila das Flores e obrigado por salvar Sofia. Jornalistas de pequenos veículos locais circulavam, tirando fotos e fazendo perguntas. Uma repórter do canal regional aproximou-se de Dona Clara com um microfone. Senhora Clara, como se sente sendo a tutora do cachorro mais falado da cidade? Eu sempre soube que Max era especial, respondeu ela com simplicidade. Mas ele não é apenas meu cachorro. Max pertence um pouco a toda a Vila das Flores. Ele sempre teve liberdade para circular e sempre cuidou de todos. A repórter se abaixou então, colocando o microfone perto de Max, em um gesto meio brincalhão. E você, Max? Como se sente sendo o herói do dia? Para a surpresa geral, Max latiu uma vez, perfeitamente no tempo, como se realmente respondesse à pergunta. A plateia riu e aplaudiu, encantada. O prefeito Mendes apareceu às 11h15, vestindo seu terno mais formal. Ao seu lado, estava Sofia, usando um vestido azul claro e carregando uma pequena caixa nas mãos. Seus pais a seguiam de perto, visivelmente emocionados. A cerimônia começou com o prefeito fazendo um discurso sobre coragem e compaixão, valores que, segundo ele, podemos aprender até mesmo com nossos amigos de 4 patas. Falou sobre como o incidente com Sofia havia exposto problemas de segurança nas obras da cidade e como já estava implementando novas regulamentações para evitar acidentes semelhantes. Por vezes, disse ele em tom reflexivo, precisamos de um evento extraordinário para nos lembrar de responsabilidades ordinárias que negligenciamos. Em seguida, convidou Dona Clara e Max a se aproximarem. O cachorro, talvez impressionado pelo silêncio repentino da multidão ou pela formalidade do momento, caminhou lentamente ao lado de sua dona, a cabeça erguida, como se estivesse consciente de sua importância naquele instante. Max, começou o prefeito, dirigindo-se diretamente ao cachorro, o que provocou alguns sorrisos na plateia, em reconhecimento à sua extraordinária coragem e inteligência ao salvar a vida da jovem Sofia. A cidade de Vila das Flores tem a honra de conceder-lhe o título de cidadão honorário e herói canino oficial. O prefeito então fez um sinal, e Sofia se aproximou com a pequena caixa. De dentro dela, retirou o que parecia ser uma medalha dourada presa a uma fita azul. Com a ajuda de sua mãe, ela a colocou cuidadosamente ao redor do pescoço de Max. Obrigada por me salvar, disse Sofia com sua voz infantil, mas clara e firme. E então, para a surpresa de todos, a menina abraçou Max, envolvendo seus pequenos braços ao redor do pescoço do cachorro. Max permaneceu perfeitamente quieto durante o abraço, como se compreendesse a importância do momento. Quando Sofia se afastou,
O cachorro lambeu gentilmente sua bochecha, arrancando os emocionados da plateia. Além da medalha de honra, continuou o prefeito, a prefeitura também inaugurará na próxima semana um novo espaço no parque principal, o Cantinho do Max, um playground para cães que será construído com recursos municipais. E, mais importante ainda, iniciaremos um programa de adoção responsável de animais abandonados, inspirado no exemplo de Max, que um dia também foi um cãozinho sem lar. Os aplausos foram ensurdecedores. Dona Clara não conseguia mais conter as lágrimas, que escorriam livremente por seu rosto enrugado. Mariana segurava sua mão firmemente, igualmente emocionada. Para finalizar a cerimônia, o prefeito entregou a Dona Clara um certificado emoldurado, oficializando o título de Max. Em uma decisão espontânea, ele se abaixou e acariciou a cabeça do cachorro. Obrigado por nos lembrar que heróis vêm em todos os tamanhos e formas, disse ele baixinho, quase como se falasse apenas para Max ouvir. Após a cerimônia oficial, seguiu-se uma pequena recepção nos jardins da prefeitura. Max foi cercado por crianças que queriam acariciá-lo e adultos que desejavam tirar fotos com ele. O cachorro, embora claramente não acostumado a tanta atenção, manteve-se surpreendentemente paciente e gentil. Foi durante essa recepção que algo curioso aconteceu. Enquanto Max recebia os carinhos de um grupo de crianças, sua atenção subitamente se voltou para um homem que permanecia afastado, observando a cena discretamente. O homem usava um terno bem cortado e tinha um ar distinto. Ao seu lado, havia um cachorro labrador preto de aparência imponente, usando uma coleira que parecia indicar algum tipo de serviço especial. Max se afastou gentilmente das crianças e caminhou decidido na direção do homem e do labrador. Dona Clara, notando o movimento incomum de seu cachorro, o seguiu com o olhar, curiosa. O homem sorriu quando Max se aproximou e se abaixou para cumprimentá-lo, permitindo que os dois cães se cheirassem em reconhecimento mútuo. Olá, disse o homem quando Dona Clara se aproximou. Meu nome é Carlos Vasconcelos. Sou coordenador da unidade de busca e resgate com cães do Corpo de Bombeiros Estadual. Muito prazer, respondeu Dona Clara, estendendo a mão. Sou Clara Santos, e este herói travesso é o Max. Vi a história de Max nos noticiários e não pude deixar de vir pessoalmente, explicou Carlos. O que ele fez foi extraordinário, especialmente para um cachorro sem treinamento formal. Max sempre foi especial, comentou Dona Clara com orgulho. Desde filhote mostrou uma inteligência fora do comum. Carlos assentiu pensativamente, observando enquanto Max e o labrador preto pareciam engajados em sua própria conversa canina. Este é Apolo, apresentou Carlos, apontando para o labrador. Ele é um de nossos cães de busca e resgate mais experientes. Já ajudou a encontrar dezenas de pessoas em desastres naturais, desaparecimentos e outras emergências. Dona Clara observou Apolo com admiração. O labrador tinha uma presença imponente e olhos atentos, mas gentis. Senhora Clara, continuou Carlos, vim até aqui hoje com um propósito específico. O que Max fez, a maneira como ele não apenas identificou uma criança em perigo, mas buscou ajuda de forma tão direcionada, isso demonstra uma aptidão natural extraordinária. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Gostaria de convidar Max para passar por uma avaliação em nosso centro de treinamento. Acreditamos que ele pode ter o potencial para se tornar um cão de busca e resgate certificado. Dona Clara piscou várias vezes, processando a informação. Um cão de busca e resgate? Max? Exatamente, confirmou Carlos com entusiasmo. Nem todos os cães têm o instinto natural que Max demonstrou. Ele parece possuir não apenas inteligência, mas também aquele sexto sentido especial para pessoas em perigo e a iniciativa para agir. Isso é raro, mesmo entre raças tradicionalmente usadas para resgate. Mariana, que havia se aproximado a tempo de ouvir a conversa, interveio animadamente. Vovó, isso é incrível. Max poderia salvar mais vidas. Dona Clara olhou para seu fiel companheiro, que parecia estar prestando total atenção à conversa, como se compreendesse que seu futuro estava sendo discutido.
Mas, ele já tem 7 anos. Não é um pouco velho para começar um treinamento assim? Carlos sorriu compreensivamente. É verdade que normalmente começamos o treinamento com filhotes. Mas já tivemos casos de cães adultos que se saíram excepcionalmente bem, especialmente aqueles que, como Max, já demonstraram aptidão natural. E 7 anos não é tão velho para um cão de porte médio como ele. Dona Clara parecia hesitante. Eu não sei. Max sempre teve liberdade para ir e vir. Ele conhece todo o bairro, tem sua rotina. Entendo sua preocupação, respondeu Carlos gentilmente. Não estou sugerindo que Max deixe de ser seu companheiro ou que mude completamente de vida. O treinamento pode ser gradual, algumas vezes por semana. E você seria sempre bem-vinda para acompanhar as sessões. Max, como se quisesse dar sua opinião sobre o assunto, sentou-se e colocou uma pata sobre a mão de Dona Clara, olhando-a com aqueles olhos profundos e expressivos. Acho que ele está votando a favor, vovó, riu Mariana. Dona Clara não pôde deixar de sorrir. Havia algo no olhar de Max que parecia dizer, confie em mim. Eu quero isso. Bem, acho que podemos pelo menos tentar a avaliação, concedeu ela finalmente. Max sempre teve um forte senso de propósito. Talvez esta seja a razão pela qual ele entrou na minha vida. Carlos pareceu genuinamente satisfeito. Excelente! Deixe-me dar meu cartão. Podemos marcar a avaliação inicial para quando for conveniente para a senhora. Enquanto trocavam informações de contato, Max e Apollo continuavam sua interação silenciosa, como se os dois cães já estivessem firmando uma parceria que poderia mudar muitas vidas no futuro. No caminho de volta para casa após a cerimônia, Dona Clara estava excepcionalmente quieta, perdida em pensamentos. Max caminhava ao seu lado, ainda usando a medalha de honra, ocasionalmente olhando para ela como se tentasse decifrar seus pensamentos. No que está pensando, vovó? Perguntou Mariana, percebendo a distração da avó. Estou pensando em como a vida dá voltas curiosas, respondeu ela com um sorriso melancólico. Encontrei Max tremendo debaixo de uma ponte há anos, achando que eu estava salvando um cachorro abandonado. Agora, ele não apenas salvou uma vida, mas pode estar destinado a salvar muitas mais. Mariana passou o braço pelos ombros da avó carinhosamente. Talvez vocês tenham se salvado mutuamente. E agora Max terá a chance de estender essa salvação a outros. Dona Clara assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e uma ponta de apreensão. Max sempre havia sido seu companheiro fiel, seu amigo nas longas noites solitárias depois que seu marido falecera. A ideia de compartilhá-lo com o mundo trazia sentimentos conflitantes. Mas ao chegar em casa e observar Max deitando-se em seu tapete favorito, ainda com a medalha brilhando em seu pescoço, Dona Clara sentiu uma certeza crescer em seu coração. Max tinha um dom especial, e seria egoísmo de sua parte impedir que esse dom beneficiasse outras pessoas. É isso que você quer, meu amigo? Perguntou ela suavemente, sentando-se ao lado dele e acariciando suas orelhas macias. Max levantou a cabeça e a olhou diretamente nos olhos, com uma intensidade que parecia quase humana. E então, como se respondesse à pergunta, ele colocou gentilmente a pata sobre a mão dela e a lambeu uma vez, carinhosamente. Dona Clara sorriu entre lágrimas. Tudo bem, então. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre Vila das Flores, iluminando a casa com um brilho dourado, um cachorro caramelo e sua dona idosa compartilhavam uma compreensão silenciosa sobre as novas aventuras que os aguardavam. Uma semana após a cerimônia na prefeitura, Max e Dona Clara visitaram o Centro de Treinamento de Cães de Busca e Resgate pela primeira vez. O local ficava nos arredores da cidade, em uma área ampla e arborizada que abrigava diversos campos de treinamento, estruturas simulando escombros e uma sede administrativa moderna. Quando chegaram, foram recebidos por Carlos Vasconcelos e uma mulher jovem de aparência atlética, com cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Bom dia, Dona Clara. E olá para você também, Max, cumprimentou Carlos calorosamente. Esta é Renata Oliveira, nossa treinadora-chefe.
Ela será responsável pela avaliação inicial de Max. Muito prazer, disse Renata, estendendo a mão para Dona Clara antes de se abaixar para cumprimentar Max. O cachorro a observou com atenção, cheirando sua mão oferecida antes de permitir que ela tocasse sua cabeça. Ele parece estar avaliando você tanto quanto você vai avaliá-lo, comentou Dona Clara com um sorriso. Renata riu, claramente impressionada. Isso é um bom sinal, na verdade. Cães de busca e resgate precisam ser observadores e um pouco cautelosos. Confiança cega não é o que procuramos. Ela se levantou e fez um gesto indicando que a seguissem. Vamos começar com um tour pelo centro e explicar como funciona o processo de avaliação e treinamento. Max pode ficar solto, se a senhora preferir. Será bom observar como ele se comporta em um ambiente novo. Dona Clara soltou a guia de Max, que imediatamente começou a explorar o ambiente, farejando com interesse, mas mantendo sempre um olho atento em sua dona. Durante o tour, Renata explicou que o processo começaria com testes básicos para avaliar o temperamento, curiosidade e sociabilidade de Max. Em seguida, viriam testes de capacidade olfativa e de resposta a comandos. Somente depois disso eles avaliariam sua aptidão específica para busca e resgate. Precisamos entender os pontos fortes de Max, explicou ela. Alguns cães são melhores em busca em escombros, outros em florestas. Alguns têm talento especial para encontrar pessoas soterradas por avalanches ou desmoronamentos, enquanto outros são expertos em seguir rastros de pessoas desaparecidas. Enquanto caminhavam pelo centro, cruzaram com outros treinadores e seus cães. Max observava tudo com uma curiosidade intensa, mas comportada. O que me intriga no caso de Max, comentou Carlos, é que ele não apenas encontrou a menina no bueiro, mas soube exatamente onde procurar ajuda e como comunicar a urgência da situação. Isso sugere um nível de raciocínio que vai além do instinto. Eles chegaram a um campo aberto onde diversos objetos estavam espalhados: cones, túneis, estruturas para escalar e pequenas plataformas elevadas. Este é nosso campo de agilidade e obediência, explicou Renata. Não é necessário que um cão de busca e resgate domine todos esses obstáculos como um cão de competição, mas precisamos avaliar sua disposição para enfrentar desafios e sua capacidade de seguir comandos em diferentes situações. Max observava o campo com interesse evidente. Seus olhos se moviam de um obstáculo para outro, como se estivesse avaliando cada um deles. Vamos começar com algo simples, disse Renata, pegando alguns petiscos de um bolso em seu colete. Gostaria de ver como Max responde a comandos básicos, e depois tentaremos algo um pouco mais desafiador. Dona Clara assentiu, um pouco nervosa. Ele conhece os comandos básicos como senta, deita, fica, mas nunca passou por um treinamento formal. Não se preocupe, tranquilizou Renata. Não estamos buscando perfeição técnica nesse estágio, mas sim disposição para aprender e inteligência natural. Ela chamou Max, que se aproximou prontamente. Passaram os próximos 20 minutos realizando exercícios simples de obediência. Para a surpresa de Dona Clara, Max respondeu com uma precisão impressionante, mesmo a comandos que ela nunca havia ensinado especificamente. Extraordinário, murmurou Renata após Max completar perfeitamente uma sequência de comandos. Ele parece antecipar o que será pedido. Ele sempre foi assim, comentou Dona Clara com orgulho. Às vezes acho que lê meus pensamentos. Renata sorriu. Cães muito inteligentes frequentemente observam microexpressões e linguagem corporal que nem percebemos que estamos emitindo. Max provavelmente está lendo sinais sutis que nós humanos não notamos. Em seguida, passaram para testes mais desafiadores. Renata pediu que Max atravessasse um túnel flexível, algo que ele nunca havia feito antes. O cachorro hesitou inicialmente, olhando para Dona Clara como se pedisse confirmação. Está tudo bem, Max, encorajou ela. Você consegue. Com essa garantia, Max entrou no túnel e o atravessou sem problemas, emergindo do outro lado com o que parecia ser um sorriso canino de satisfação. Excelente! Exclamou Renata.
Muitos cães sem experiência prévia se recusam a entrar em espaços confinados ou mostram grande ansiedade. O teste seguinte envolveu uma superfície instável, uma pequena plataforma que balançava ligeiramente quando pisada. Novamente, após uma breve hesitação e um olhar para sua dona, Max atravessou o obstáculo com confiança. Ele está mostrando uma combinação rara de cautelosa avaliação seguida de confiante execução, observou Carlos, que acompanhava os testes de perto. É exatamente o que procuramos. Após mais uma hora de testes variados, incluindo reconhecimento de objetos e iniciativa para superar obstáculos, o grupo se dirigiu a uma pequena área de descanso com bancos sob árvores frondosas. Max parecia cansado, mas visivelmente satisfeito, bebendo água de um bebedouro para cães enquanto os humanos conversavam. Então, qual é o veredicto? Perguntou Dona Clara ansiosamente. Renata e Carlos trocaram olhares impressionados. Max superou todas as nossas expectativas iniciais, respondeu Renata com sinceridade. Ele demonstra uma combinação rara de inteligência, iniciativa, coragem e equilíbrio emocional. Para um cão sem treinamento formal, seu desempenho foi excepcional. O próximo passo, continuou Carlos, seria iniciar o treinamento específico para busca e resgate. Normalmente, esse é um processo longo, levando de 6 meses a 1 ano para a certificação completa. Mas no caso de Max, dada sua idade e considerando que ele continuará vivendo com a senhora, propomos um programa adaptado. Ele explicou que o treinamento ocorreria 3 vezes por semana, durante períodos de 2 a 3 horas. Max aprenderia a identificar o odor específico de pessoas em situações de perigo, a sinalizar quando encontrasse alguém, e a trabalhar em diversos ambientes e condições. Dona Clara, a senhora também seria bem-vinda para participar das sessões, acrescentou Renata. Na verdade, seria ideal que a senhora aprendesse os comandos e técnicas para trabalhar com Max. Eu? Exclamou Dona Clara, surpresa. Mas tenho quase 70 anos. Carlos sorriu gentilmente. Idade não é impedimento. Temos voluntários de todas as idades. E Max claramente responde melhor à senhora do que a qualquer outra pessoa. Dona Clara olhou para Max, que havia se aproximado e apoiado a cabeça em seu joelho, olhando-a com aquela expressão que parecia dizer, vamos fazer isso juntos. Ela respirou fundo. Se Max está disposto, quem sou eu para impedir? Vamos tentar. Assim começou uma nova fase na vida de Max e Dona Clara. 3 vezes por semana, eles visitavam o centro de treinamento. Max aprendia técnicas de busca, enquanto Dona Clara aprendia a guiá-lo e a interpretar seus sinais. As primeiras semanas foram desafiadoras. Max precisava aprender a diferenciar entre diversos odores e a indicar especificamente quando encontrava um figurante, uma pessoa escondida simulando uma vítima. Dona Clara, por sua vez, precisava aprender a ler a linguagem corporal de Max durante as buscas e a dar os comandos corretos no momento certo. Mas para surpresa de todos, inclusive dos treinadores mais experientes, a dupla progrediu rapidamente. Max parecia ter uma facilidade natural para o trabalho de busca, e o vínculo profundo com Dona Clara facilitava a comunicação entre eles. É como se eles tivessem uma linguagem própria, comentou Renata para Carlos após observar uma sessão particularmente bem-sucedida em que Max encontrou um figurante escondido em uma estrutura complexa que simulava escombros. Nunca vi nada igual, concordou Carlos. Max não está apenas seguindo o treinamento, ele parece compreender o propósito mais amplo do que estamos fazendo. 4 meses após o início do treinamento, ocorreu um evento que confirmaria o talento excepcional de Max. Durante uma sessão de treinamento avançado, que simulava uma busca em escombros após um desabamento, algo inesperado aconteceu. Max estava realizando o exercício perfeitamente, encontrando cada figurante escondido nas estruturas de concreto especialmente construídas para treinamento. De repente, no entanto, ele parou, ergueu o focinho no ar e começou a farejar intensamente. O que houve, Max? Perguntou Dona Clara, notando a mudança em seu comportamento. Para a surpresa de todos, Max ignorou completamente o exercício e correu para o limite do campo de treinamento,
latindo insistentemente em direção a uma construção abandonada vizinha ao centro. Renata, que supervisionava o exercício, aproximou-se rapidamente. Algo está errado, disse ela, observando o comportamento agitado de Max. Ele nunca abandona um exercício assim. Dona Clara conhecia bem seu cachorro. Ele encontrou algo, ou alguém. Carlos, que também observava o treinamento, não hesitou. Vamos verificar. O pequeno grupo se dirigiu à construção abandonada, um antigo galpão industrial que havia sido parcialmente demolido anos antes. Max liderava o caminho, correndo à frente com propósito, ocasionalmente olhando para trás como para garantir que os humanos o seguiam. Ao chegarem ao galpão, Max correu diretamente para um canto afastado, onde pilhas de entulho e vigas de metal formavam uma estrutura caótica. Ele começou a latir insistentemente, arranhando uma área específica. Tem alguém aí? Gritou Carlos, aproximando-se com cautela. Para surpresa de todos, uma voz fraca respondeu. Aqui! Estou aqui, minha perna está presa. Era um adolescente, que mais tarde descobririam chamar-se Lucas. Ele havia entrado no galpão abandonado com amigos, que foram embora sem notar seu desaparecimento quando ele ficou preso sob uma viga de metal que cedeu. O acidente havia ocorrido há mais de 5 horas, e o jovem já estava desidratado e em estado de choque leve. A equipe do centro rapidamente organizou o resgate, chamando uma ambulância e utilizando equipamento adequado para liberar o adolescente. Durante todo o processo, Max permaneceu próximo ao garoto, como se quisesse garantir que ele ficaria bem. Quando Lucas finalmente foi colocado na maca, ele estendeu a mão trêmula para acariciar Max. Como você me achou? Eu já tinha desistido de gritar. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, explicou. Max tem um dom especial para encontrar pessoas que precisam de ajuda. Mais tarde, enquanto o centro celebrava o primeiro resgate real de Max, que nem mesmo havia concluído seu treinamento oficial, Carlos reuniu a equipe. O que vimos hoje vai além do treinamento, disse ele solenemente. Max mostrou algo que não se pode ensinar, um instinto natural para detectar pessoas em perigo, mesmo quando não está ativamente procurando. Ele se virou para Dona Clara. Senhora, acredito que Max está pronto para receber sua certificação como cão de busca e resgate, meses antes do previsto. Ele já demonstrou na prática o que muitos cães levam anos para conseguir. Dona Clara sorriu, acariciando o pelo de seu fiel companheiro, que parecia extraordinariamente calmo e satisfeito após o resgate. Max sempre soube qual era seu propósito, disse ela suavemente. Nós apenas ajudamos a refinar o que já estava dentro dele. Naquela noite, enquanto voltavam para casa em um táxi providenciado pelo centro, Dona Clara refletia sobre as reviravoltas da vida. Há apenas alguns meses, Max era apenas o querido cachorro do bairro. Agora, ele era um herói certificado, com uma medalha da cidade e prestes a receber um distintivo oficial do Corpo de Bombeiros. Max dormia tranquilamente no banco ao lado dela, exausto após o dia intenso, mas com uma expressão serena que parecia revelar uma profunda satisfação. Você finalmente encontrou sua verdadeira vocação, meu amigo, sussurrou Dona Clara, acariciando levemente sua cabeça para não acordá-lo. E eu encontrei a minha, ajudar você a cumprir seu destino. A luz do pôr do sol banhava o carro enquanto cruzavam a cidade, lançando um brilho dourado sobre o cachorro caramelo e sua dedicada tutora, uma dupla improvável que estava prestes a mudar muitas vidas. A cerimônia de certificação de Max como cão oficial de busca e resgate foi um evento muito mais formal do que Dona Clara poderia ter imaginado. Realizada no auditório principal do Corpo de Bombeiros, contou com a presença do comandante da corporação, autoridades municipais, equipes de televisão locais, para surpresa de todos, a família completa de Sofia, a primeira pessoa salva por Max. Max estava impecavelmente arrumado para a ocasião. Mariana havia insistido em levá-lo a um pet shop premium no dia anterior, onde ele recebeu banho especial, escovação profissional e até mesmo um lenço vermelho com o emblema do Corpo de Bombeiros bordado. Dona Clara, por sua vez, usava um terno azul marinho simples mas elegante, escolhido especialmente por sua neta para a ocasião.
Nunca imaginei que aos 70 anos estaria recebendo uma credencial do Corpo de Bombeiros, comentou Dona Clara nervosamente enquanto aguardavam no camarim improvisado antes da cerimônia. A senhora merece, vovó, respondeu Mariana com convicção. Treinar junto com Max não foi fácil. A maioria das pessoas teria desistido. Era verdade. Embora Max tenha se adaptado naturalmente ao treinamento, houve momentos desafiadores para Dona Clara. Aprender os comandos específicos, entender a linguagem técnica de busca e resgate, e participar de simulações em condições por vezes adversas exigiu dela uma energia e determinação que nem ela mesma sabia possuir. Dona Clara. Uma batida leve na porta anunciou a chegada de Carlos. Estamos prontos para começar. A senhora e Max serão chamados em aproximadamente 10 minutos. A cerimônia começou com discursos das autoridades, ressaltando a importância dos cães de busca e resgate e o caso extraordinário de Max, um vira-lata de origem desconhecida que demonstrou habilidades excepcionais sem treinamento prévio. Vídeos do treinamento de Max foram exibidos, incluindo o impressionante momento em que ele abandonou o exercício para encontrar Lucas no galpão abandonado. Finalmente, chegou o momento que todos aguardavam. O comandante Ribeiro, um homem de meia idade com postura militar impecável, tomou o microfone. É com grande honra que convidamos ao palco Dona Clara Santos e Max, para receberem a certificação oficial como equipe de busca e resgate K9 do Corpo de Bombeiros do Estado. Os aplausos foram calorosos enquanto Dona Clara, com passos firmes apesar da idade, subia ao palco com Max caminhando calmamente ao seu lado. O cachorro parecia entender perfeitamente a solenidade do momento, mantendo uma postura quase militar. O comandante entregou a Dona Clara um documento emoldurado, a certificação oficial, e colocou um colete vermelho e preto em Max, com os dizeres K9, Busca e Resgate e o emblema do Corpo de Bombeiros. Este não é apenas um reconhecimento de habilidades técnicas, explicou o comandante, mas uma declaração de confiança. A partir de hoje, Max e Dona Clara podem ser chamados para operações reais, onde vidas dependerão de suas habilidades. Dona Clara recebeu também um radiocomunicador especial e um uniforme próprio, adaptado para alguém de sua idade, mas ainda assim oficial. Agradecemos especialmente aos treinadores Renata Oliveira e Carlos Vasconcelos, que tiveram a visão de reconhecer o potencial extraordinário desta dupla não convencional, continuou o comandante. Quando convidada a dizer algumas palavras, Dona Clara respirou fundo, tentando controlar a emoção. Max sempre foi especial, começou ela, a voz ligeiramente trêmula. Desde que o encontrei, abandonado e assustado debaixo daquela ponte há anos, percebi que havia algo diferente em seus olhos, uma inteligência e compaixão que iam além do comum. Ela fez uma pausa, olhando para seu fiel companheiro que permanecia sentado comportadamente ao seu lado. Nunca imaginei que aquele filhote assustado se tornaria um herói. Que meu companheiro de caminhadas tranquilas pelo bairro passaria a salvar vidas. Mas Max sempre soube qual era seu caminho, mesmo quando eu não sabia. Os olhos de muitos na plateia já estavam marejados quando ela concluiu. Sou apenas a pessoa sortuda que tem a honra de caminhar ao lado dele nessa jornada. Após a cerimônia, enquanto conversavam com jornalistas e autoridades durante a recepção, Sofia, a menina do bueiro, se aproximou timidamente de Max e Dona Clara, acompanhada por seus pais. Ele está muito bonito com esse colete, comentou a menina, acariciando Max que abanava o rabo alegremente para ela. Agora ele é oficialmente um herói, respondeu Dona Clara sorrindo. Ele sempre foi um herói, corrigiu Sofia com a sabedoria simples das crianças. Só que agora todo mundo sabe disso. A mãe de Sofia, com lágrimas nos olhos, abraçou Dona Clara. Obrigada por compartilhar Max com o mundo, disse ela com sinceridade. Outras famílias terão a mesma bênção que tivemos. A primeira chamada real para a nova equipe K9 veio apenas 2 semanas após a certificação. Era uma manhã de domingo, e Dona Clara estava regando suas plantas quando o radiocomunicador, que ela mantinha sempre por perto, emitiu o sinal de alerta. Equipe K9 Santos, responda.
Temos uma situação de emergência. Criança de 4 anos desaparecida na região da Serra dos Pinheiros há aproximadamente 3 horas. Equipes convencionais já em campo sem sucesso. Dona Clara sentiu um frio na barriga, mas respondeu com a firmeza que havia aprendido durante o treinamento. K9 Santos respondendo. Tempo estimado de chegada de 40 minutos. Necessito transporte. Transporte a caminho da sua residência. Eta 5 minutos. Max, que brincava no jardim, pareceu perceber imediatamente a mudança na atmosfera. Aproximou-se de Dona Clara com um olhar atento e sério, como se perguntasse, é agora? Sim, Max, respondeu ela à pergunta não verbalizada. Agora é para valer. Dona Clara rapidamente entrou em casa, trocou de roupa colocando o uniforme oficial, pegou a mochila de emergência que mantinha sempre pronta, outra lição do treinamento, e o colete de Max. Quando o veículo do corpo de bombeiros chegou, Dona Clara e Max já estavam prontos na calçada. O motorista, um jovem bombeiro chamado Felipe, parecia ligeiramente surpreso ao ver a senhora de cabelos grisalhos, mas seu olhar mudou para respeito quando notou sua postura determinada e o equipamento profissional. Durante o trajeto até a Serra dos Pinheiros, Felipe explicou a situação. Um menino de 4 anos, Mateus, havia desaparecido durante um piquenique familiar. A área era densamente arborizada, com terreno irregular e vários córregos. As buscas convencionais estavam em andamento há horas sem resultados. Já temos 2 outras equipes K9 no local, explicou Felipe, mas a área é extensa e o tempo está passando rapidamente. Dona Clara assentiu, absorvendo as informações enquanto acariciava Max, que mantinha um olhar atento como se compreendesse a gravidade da situação. Ao chegarem ao ponto de comando da operação, foram recebidos por Carlos, que havia sido designado como coordenador das equipes K9. Dona Clara, Max, cumprimentou ele rapidamente. A última localização conhecida do menino foi este ponto aqui. Ele apontou para um mapa. As outras equipes estão cobrindo o setor norte e leste. Vocês ficarão com o setor oeste, onde há uma área com rochas e algumas cavernas pequenas. Ele entregou a Dona Clara uma peça de roupa do menino desaparecido, uma camiseta colorida com desenhos de dinossauros. Os pais forneceram isso para ajudar os cães com o odor. Dona Clara ofereceu a camiseta para Max cheirar, seguindo o protocolo que haviam praticado inúmeras vezes durante o treinamento. O cachorro farejou profundamente, memorizando o odor da criança. Estamos prontos, disse ela com firmeza. Carlos olhou para a dupla com confiança. Sei que são novos na equipe, mas confio plenamente em vocês. Mantenham contato pelo rádio a cada 15 minutos. Com um aceno de cabeça, Dona Clara e Max partiram para sua área designada. O terreno era desafiador, especialmente para alguém da idade de Dona Clara, mas meses de treinamento haviam fortalecido sua resistência. Ela seguia Max, que trabalhava metodicamente, farejando o solo e o ar, ocasionalmente parando para estabelecer a direção do vento, uma técnica que havia aprendido durante o treinamento. Após quase 2 horas de busca meticulosa, Max subitamente mudou seu comportamento. Seu corpo ficou tenso, o rabo ereto, e seu farejar tornou-se mais intenso. Você encontrou algo, garoto? Perguntou Dona Clara, reconhecendo os sinais. Max olhou brevemente para ela antes de avançar com propósito renovado, agora seguindo claramente um rastro. Dona Clara imediatamente acionou o rádio. K9 Santos para comando. Max parece ter captado um rastro. Estamos seguindo direção sudoeste, aproximadamente 2 quilômetros do ponto inicial. Recebido, K9 Santos. Mantenha-nos informados. Enviando equipe de apoio em sua direção. O rastro levou-os para uma área mais densa da floresta, onde grandes rochas criavam formações semelhantes a pequenas cavernas. Max acelerou o passo, ocasionalmente olhando para trás para garantir que Dona Clara o seguia. Finalmente, Max parou em frente a uma abertura estreita entre 2 grandes rochas e começou a latir, o sinal que havia sido treinado para indicar que encontrou uma pessoa. Max encontrou algo, Dona Clara comunicou pelo rádio, o coração acelerado.
Estamos em uma formação rochosa. Coordenadas aproximadas. Ela verificou o GPS em seu equipamento e transmitiu a localização. Aproximando-se da abertura, Dona Clara chamou. Mateus? Você está aí, querido? Um soluço fraco veio de dentro da caverna rochosa, seguido por uma vozinha assustada. Quem é? Meu nome é Clara e este é Max, somos do Corpo de Bombeiros. Viemos te levar de volta para a mamãe e o papai. Eu estou com medo, respondeu a voz infantil. Está escuro aqui. Não se preocupe, querido. Vamos te tirar daí. A abertura era estreita demais para Dona Clara passar, mas Max poderia entrar facilmente. No entanto, enviar o cão sozinho não era parte do protocolo padrão. Dona Clara sabia que precisava manter contato visual com a criança para avaliar sua condição. Mateus, você consegue vir um pouquinho mais perto da entrada? Onde tem mais luz? Não posso, soluçou o menino. Minha perna dói muito. A situação era delicada. Dona Clara não podia entrar, o menino não podia sair, e a equipe de apoio ainda levaria alguns minutos para chegar. Foi então que Max tomou a iniciativa. Sem comando específico, o cachorro gentilmente afastou-se de Dona Clara e entrou na estreita passagem entre as rochas. Dona Clara observou, surpresa, enquanto Max desaparecia na escuridão. Dentro da pequena caverna, Mateus encolhia-se assustado quando viu uma forma se aproximando. No entanto, quando percebeu que era um cachorro, seu medo diminuiu ligeiramente. Oi, cachorrinho, sussurrou ele entre soluços. Max aproximou-se com cuidado, primeiro cheirando o menino para confirmar sua identidade, depois lambendo suavemente seu rosto como para confortá-lo. Em seguida, para surpresa de Mateus, Max deitou-se ao seu lado, oferecendo calor e companhia. O cachorro é seu amigo? Perguntou Mateus para a voz da senhora lá fora. Sim, querido. Max é meu amigo e agora é seu amigo também. Ele vai ficar com você até chegarmos aí, ok? A presença de Max acalmou visivelmente o menino, que até conseguiu descrever o que havia acontecido. Ele havia se afastado para explorar, caiu de uma pequena elevação e machucou a perna. Assustado e desorientado, havia se arrastado para dentro da caverna rochosa buscando abrigo. Quando a equipe de apoio chegou com equipamentos especializados, encontraram uma cena tocante. Através da abertura estreita, podiam ver o pequeno Mateus adormecido, com a cabeça apoiada no corpo de Max, que mantinha olhos alertas, como um guardião fiel. O resgate foi delicado, exigindo a ampliação da abertura da caverna, mas 3 horas depois Mateus estava seguro, recebendo atendimento médico e reunido com seus pais desesperados. Sem Max, poderíamos ter levado muito mais tempo para encontrá-lo, explicou o comandante da operação aos pais emocionados. E sem a companhia dele durante a espera, a experiência teria sido muito mais traumática para Mateus. Os pais do menino se ajoelharam para agradecer ao cachorro, que aceitou os carinhos com dignidade, como se compreendesse a importância do que havia feito. Ele não é apenas um cão de busca, explicou Dona Clara, observando a cena com olhos marejados. Max tem um dom para conectar-se com as pessoas que estão sozinhas e assustadas. Aquela seria apenas a primeira de muitas operações de resgate bem-sucedidas para a extraordinária dupla. Nos meses seguintes, Max e Dona Clara participaram de buscas em florestas, áreas urbanas e até mesmo em uma região afetada por enchentes em um município vizinho. A idade de Dona Clara, que inicialmente levantou dúvidas entre alguns membros mais tradicionais da corporação, acabou se revelando uma vantagem em muitas situações. Sua calma, paciência e sabedoria tranquilizavam tanto as vítimas quanto as famílias ansiosas. A mídia logo descobriu a história em comum da dupla, o cachorro que um dia foi abandonado e a senhora idosa que se tornou especialista em busca e resgate tardiamente na vida. Reportagens nos jornais locais e até mesmo um programa de televisão nacional destacaram a trajetória extraordinária de Max e Dona Clara. O impacto de sua história se estendeu além dos resgates diretos. O programa de adoção responsável proposto pelo prefeito na cerimônia que homenageou Max ganhou força e visibilidade,
resultando em um aumento significativo nas adoções de cães abandonados na cidade. Muitas famílias agora queriam um cachorro como Max, embora os funcionários do abrigo municipal sempre fizessem questão de explicar que Max era realmente especial. O cantinho do Max no Parque Central tornou-se um local não apenas para cães brincarem, mas também para demonstrações mensais de busca e resgate, onde equipes K9 mostravam seu trabalho para escolas e grupos comunitários, inspirando uma nova geração a valorizar e respeitar os animais. Um ano após o incidente do bueiro, uma cerimônia especial foi realizada para celebrar o aniversário do primeiro resgate de Max. A pequena Sofia, agora recuperada completamente do trauma, cortou a fita de inauguração de uma estátua em bronze instalada na entrada do parque. Um cachorro caramelo com uma mancha em forma de coração no peito, vigilante e atento, como se estivesse pronto para ajudar quem precisasse. Na placa sob a estátua, uma inscrição simples resumia a extraordinária jornada. Max, um herói comum que nos lembra que a verdadeira grandeza está não apenas em ser salvo, mas em salvar outros. Naquela tarde, após a cerimônia, Dona Clara e Max caminhavam tranquilamente pelo parque, aproveitando um raro momento de tranquilidade. O cachorro, mesmo com seu colete oficial, era ainda o mesmo Max afetuoso que havia entrado na vida dela anos atrás. Sabe, Max, disse Dona Clara suavemente, sentando-se em um banco enquanto o sol começava a se pôr, quando te encontrei naquela noite chuvosa, pensei que eu estava te salvando. Max a olhou com aqueles olhos profundos e sábios, colocando a cabeça sobre o joelho dela. Mas agora entendo que foi você quem me salvou, continuou ela, acariciando suas orelhas. Você me deu um propósito quando pensei que minha vida útil havia acabado. Mostrou-me que nunca é tarde para fazer a diferença. Como se compreendesse cada palavra, Max lambeu gentilmente a mão dela e emitiu um suspiro contentamento. Naquele momento sereno, com o sol dourado banhando o parque e o som distante de crianças brincando, uma senhora idosa e um cachorro caramelo compartilhavam uma verdade simples que suas aventuras haviam provado. Às vezes, os heróis mais improváveis são exatamente aqueles de que o mundo mais precisa. E sempre que um bueiro mal fechado ou uma criança perdida aparecesse no caminho de Max, ele estaria pronto, não porque foi treinado para isso, mas porque essa sempre foi sua natureza. Ajudar não era apenas o que ele fazia, era quem ele era.